Olá, estudantes do nono ano. Eu sou a professora Ariane Lopes. Conosco, nossa intérprete, Viviana. No vídeo de hoje vamos falar sobre material genético. Então, quais são os objetivos? Compreender que a maior parte do material genético está armazenado no núcleo celular. Conhecer a estrutura da molécula do DNA, a estrutura da molécula do RNA e entender os conceitos, tanto de cromossomos como de genes. Então vamos observar essa imagem aqui. Por que essa estrutura é tão importante e o que ela carrega? Na verdade, aqui nós temos a célula, o núcleo da célula. Dentro dessas células nós estamos vendo os cromossomos e esses cromossomos eles estão carregando o quê? Nosso material genético, o nosso DNA. Então a importância de toda essa estrutura é verificar, analisar todo esse material genético que ela está carregando. O núcleo celular é um componente exclusivo do quê? Das células eucariontes. Então, em aulas anteriores, nós falamos sobre células, as diferenças da célula procarionte e a eucarionte. A eucarionte é a única que possui um núcleo verdadeiro, ok? Então, esse núcleo celular, exclusivo das eucariontes, que são aquelas mais complexas, que são as células dos indivíduos animais e dos vegetais. Lembrando que quando a gente está falando dos animais, nós estamos inclusos aí, tá? Então falamos de animais, vegetais, fungos, protozoários e também as algas. E o que a gente pode encontrar dentro, deste núcleo celular? Nós podemos encontrar o nosso material genético. O que é esse material genético? O DNA, que por sua vez é responsável por toda a nossa informação genética. Então, o núcleo, ele possui formatos diferentes. Olha que bacana, Na maioria das vezes, as imagens que a gente analisa, esse formato, eles aparecem sempre arredondados. Mas, aqui, no caso do tecido, acima a gente tem o tecido adiposo, a gente pode verificar essa forma um tanto quanto arredondada, mas aqui, quando a gente já traz a análise do tecido muscular, a gente já vê essa célula mais alongada, esse núcleo aqui, mais alongadinho. Então, o núcleo possui formatos diferentes. Então, vamos nos desprender aí desse conceito de que tudo é redondinho. Então, aqui eu tenho a célula muscular cardíaca, aqui uma célula muscular esquelética, do nosso esqueleto, e aqui uma célula muscular lisa. Então, nessas células a gente consegue enxergar esse núcleo mais alongado. Nos organismos eucarióticos, o DNA está encontrado, então, no núcleo da célula. Então, aqui a gente tem a representação de uma célula eucariótica e aqui de uma célula procariótica. Então, falando da eucariótica, esse DNA estará onde? Lá dentro ali do núcleo. Quando eu falo de uma célula procariótica, o DNA ele vai estar solto ali nesse citoplasma. Ele não está delimitado por um núcleo. Por quê? A principal diferença da célula procariótica da eucariótica é que a procariótica ela não possui esse núcleo, ok? Então a nossa molécula de DNA, ela é constituída por 3 substâncias químicas. Então nós vamos encontrar as bases nitrogenadas. O que são essas bases nitrogenadas? Quem são elas? A adenina, representado pela letra A timina, que é representado pela letra T, a citosina, que é representado pela letra C, e a guanina, que é representado pela letra G. Então, essas são as nossas bases nitrogenadas. Tem também a pentose. A pentose é um açúcar que representa moléculas formadas aí por 5 átomos de carbono. E temos também
o fosfato, que é um radical do ácido fosfórico. Então, aqui nesta imagem, nós temos uma imagem ali, uma ilustração da cadeia de DNA. A cadeia de DNA ela vai ser apresentada sempre em fita dupla, tá? E aqui nós vamos enxergar então entre essas fitas, né, ligando essas fitas, essas bases nitrogenadas: adenina, timina, citosina e guanina, ok? Nessa representação a gente já consegue observar pela coloração, só para representar essas cores, ok, pessoal? Então a adenina está em verde, timina está em amarelo, citosina em azul, guanina em rosa. Adenina com timina, reparem, elas estão sempre ligadas, adenina com timina. E a ligação, a outra ligação é sempre citosina com guanina, então isso não muda. Adenina com timina, citosina com guanina. As cores são apenas para facilitar a sua compreensão. Então, os dois filamentos que constituem o DNA, eles vão enrolando-se um sobre o outro através das pontes de hidrogênio que formam entre essas 4 bases nitrogenadas que a gente acabou de conhecer: adenina, timina, citosina e a guanina. Então, o DNA, pessoal, ele está compactado. Compactado aonde, professora? Compactado lá no núcleo celular. Se a gente pudesse esticar esse DNA, a gente teria aí, mais ou menos, tá? 2 metros de comprimento. Então, analisem aqui, ó, pessoal. Então, aqui eu tenho a célula, o núcleo, o cromossomo. Pegamos um cromossomo só e vamos analisar este cromossomo. Então, ele está sendo, ó, desenrolado, este DNA. E aqui uma imagem aumentada para vocês. Olha aqui que bacana. Então, aqui nós vamos ter as ligações ali, ó. Citosina, guanina, timina e adenina, ok? Então, essa imagem aqui, a gente pegou ali o cromossomo, tiramos de dentro do núcleo da célula, desenrolamos. Se fizéssemos isso, se isso fosse possível, nós teríamos aí mais ou menos 2 metros de comprimento. Qual é a função do DNA? A função do DNA é armazenar e transmitir as informações genéticas. Então, armazenar, né, tá aqui dentro de mim, mas no caso, eu tenho um filho, então eu já transmiti as minhas informações genéticas para o meu pequenininho, para o Marcelo. Então, funcionar como molde para a síntese de moléculas também do RNA, que a gente vai conhecer daqui a pouquinho. E o DNA, portanto, ele é fundamental para a síntese de proteínas, uma vez que contém essas informações, né, que comandam a síntese do RNA. O RNA, ele é responsável por coordenar essa produção dos polipeptídeos. Então, tanto DNA quanto RNA são responsáveis por essa síntese de proteínas. Vamos à nossa primeira atividade. O DNA apresenta uma estrutura de dupla hélice, em que as bases nitrogenadas, que são elas, adenina, timina, citosina e guanina, se projetam para fora da cadeia e se ligam por pontes de hidrogênio, sabendo que um trecho de uma cadeia de DNA apresenta a sequência G, T, A, G, C, C, A. Qual é o trecho da fita complementar? Então, a professora explicou para vocês que DNA, primeiro, fita dupla. E expliquei depois as ligações. Lembra que a professora falou para vocês observarem as cores? Então, quem liga com quem? Então, aqui é só eu montar. É um quebra-cabeça, mas é fácil. Montar aqui quem liga com quem para complementar essa fita ali que está, né, ligando esse DNA, ok? Então, vamos lá. Um tempinho para vocês responderem.
Vamos lá, pessoal? Conseguiram responder? Eu acredito que sim, tenho certeza, né? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, G, T, A, G, C, C, A. Então, analisem, né? Aqui, então, G, C, T com A, o A com o T e assim por diante. Então, a gente vai ter aí o cruzamento, a fita complementar. Não altera, gente, por favor. Adenina sempre com timina, citosina sempre com guanina, tá bom? Então, vamos lá. Falei para vocês que eu ia comentar sobre o RNA. Quem é esse RNA, professora? O RNA é o ácido ribonucleico. É uma molécula de cadeia única. Então, já vamos comparando aqui e encontrando as diferenças entre um e outro. Então, o DNA tem fita dupla, que a gente acabou de ver. O RNA, ele tem uma fita que a gente fala fita simples. Fita simples porque é uma fita só. Essa fita, ela vai ser formada a partir de uma fita do DNA, ok? Então, o DNA, por isso que a gente aprende primeiro o DNA. Ele é produzido no núcleo celular a partir de uma dessas fitas das moléculas de DNA. E qual é a função dele? Produção de proteínas, ok? O que a gente vai verificar aqui, tem a próxima diferença do RNA para o DNA, é a questão do aparecimento da uracila. Então, a uracila, ela vai aparecer no lugar da timina. Então, a timina é exclusiva do DNA. A uracila é exclusiva do RNA. Então, no caso, a gente não vai mexer com guanina e citosina, deixa elas em paz. A adenina, no caso do RNA, então ela liga-se, né? Se DNA ela ligava com timina, no RNA ela vai ligar com a uracila, ok? Então, aqui, só para que vocês entendam a diferença. Então, como é formado? É formado por fosfato, açúcar e base nitrogenada, ok? O açúcar do DNA é o desoxirribose. O açúcar do RNA é a ribose, fosfato e bases nitrogenadas, ok? Então, aqui uma simplificação, uma montagem aí para que vocês entendam as diferenças existentes entre DNA e RNA. E aqui a gente pode verificar a diferença em relação aos açúcares. Então, o açúcar aqui é o desoxirribose, né? Por isso DNA, e aqui ribose, ok? O RNA, ao contrário do DNA, ele é composto por apenas uma fita. E ela é produzida lá no núcleo a partir de uma fita, né? De uma das moléculas aí de DNA. Depois que esse RNA ele está pronto, ele segue então para o citoplasma celular, onde ele vai desempenhar a sua principal função, que é fazer o quê? Controlar a síntese de proteínas do organismo. Então, nós teremos uracila, citosina, adenina e a guanina. Vamos lá, pessoal, as diferenças que a professora apresentou nesta aula entre DNA e RNA. Acompanhem aqui. Então, o DNA, o açúcar do DNA é desoxirribose. O açúcar do RNA é a ribose. As bases nitrogenadas. Então, no DNA tem timina e no RNA tem uracila, né? Então, DNA, timina, RNA, uracila. O formato deles, né? O DNA, ele tem dupla hélice e o RNA, uma fita única, também chamada de fita simples, ok? Então, essas são as diferenças entre DNA e RNA. E o que é o gene, pessoal? O gene é um segmento dessa molécula do DNA, que é responsável pelas nossas características, herdadas geneticamente. Cada gene é composto por uma sequência específica do DNA,
que contém um código, né? O que é esse código? Para que serve esse código? Então, esse código são as instruções para produzir a proteína que desempenha as funções, né? Então, cada parte ali desempenha funções específicas do nosso corpo. Então, aqui a gente tem a célula falando de um indivíduo, sendo esse indivíduo um eucarionte, possui um núcleo. Dentro deste núcleo nós temos os cromossomos, que é representado aqui, né, por esse X, porque são duplos, né? A gente vem um do pai e um da mãe. E aí aqui, se a gente desenrolar, nós vamos encontrar as moléculas, então, aqui de DNA. E cada parte, podem ver aqui, ó, tá representando cada parte de todo esse feixe aí de DNA, é chamado de gene, que é um pedaço dessa segmentação, tá? É só um pedacinho dessas informações genéticas que a gente tem. Os cromossomos, eles podem ser definidos como um DNA altamente condensado. Então, como a gente viu aqui, olha o cromossomo, né? Então, o DNA, ele foi condensando até chegar nessa estrutura ali que a gente é representado por um xizinho, né? Então, se a gente desenrolar, a gente vai encontrar esse filamento. E se a gente condensar, a gente vai representar aqui por esse xizinho. Na espécie humana, temos 46 cromossomos. Pessoal, cuidado, tá? 46 cromossomos naquele indivíduo considerado, tido aí como normal. Se tiver alguma anomalia, nós já vimos em aulas anteriores, anomalias genéticas, aí é outra história. Pode ter mais, pode ter menos. Aqui nós estamos tratando do indivíduo como um indivíduo normal, ok? Então, 46 cromossomos. Esses 46 cromossomos provêm 23 do pai, 23 da mãe, soma os 46 para formar um indivíduo aí, tá? Então, essa informação, né, esses 46 cromossomos, eles estão onde? Lá no núcleo da célula. E eles estão dispostos sempre em pares, ok? Por isso que a professora colocou essa imagem aqui para vocês. Então, vem um do pai e um da mãe, 23 pares de cromossomos. Vamos para a nossa segunda atividade. Os genes são fundamentais para a síntese de proteínas, funcionando como verdadeiros moldes para a determinação da sequência de aminoácidos que será produzidos pela célula. Como os genes podem ser definidos? Um tempinho para vocês responderem.
Conseguiram responder? Eu tenho certeza que sim, mas vamos lá, vamos conferir. Então, os genes eles podem ser definidos como porções do DNA, que serão usadas como moldes para determinar a sequência dos aminoácidos que serão, então, sintetizados. Nós vimos o material genético, que está relacionado, né, que está lá dentro do nosso núcleo celular, a estrutura tanto do DNA dupla hélice quanto do RNA, fita simples, e falamos também sobre conceitos de cromossomos e de genes. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve!